graça e a paz novamente, que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos entrando novamente numa nova história de missões. Como já contamos a história de missões de número 1, como tudo começou, a de número 2 na feira, nós vamos para a de número 3. Logo em seguida, quando eu estava anunciando o Evangelho, sendo perseguido por conta do amor de Jesus, o Espírito Santo, ele coloca ao meu coração mais uma tarefa, uma incumbência, a qual anunciar o Evangelho em uma grande festa, chamada Festa do Peão de Barretos. Eu chamei alguns companheiros, alguns irmãos, e ali nós fomos fazer missão em Barretos. Só que eu não tinha idealização de como era lá. Um movimento muito grande. Quando chegamos, e eu no planejamento de anunciar a palavra com a Bíblia, e de repente eu vi uma grande multidão, e esta multidão incontável de pessoas, não dava para contar, porque eram muitos mesmo. E eu falei com o Senhor, falei: Senhor, e agora? Como esse pessoal vai ouvir a Tua palavra? Porque há muito barulho. Imagina um local cheio de pessoas, e muitas pessoas conversando. Então, o barulho era muito imenso. E quando eu falei isso para o Senhor, de repente, as próprias pessoas começaram a esbarrar em mim. E ali eu parei no meio das duas filas de entrada. Foi uma estratégia maravilhosa. O Espírito Santo me coloca ali, no meio daquelas duas filas, que ia, fila muito longa. E ali eu abri a Bíblia Sagrada e comecei a anunciar o Evangelho. E à medida que eu ia anunciando o Evangelho, a espiritualidade daquele lugar, ela foi transformada. A presença de Deus começou a ser notória. Pessoas entravam e começavam a chorar, porque o Espírito Santo tocava o coração deles por meio da palavra. Alguns vinham me afrontar, outros vinham atrapalhar a pregação, outros zombavam, mas eu continuei firme. Porque nesses momentos existem territórios. As missões também existem territórios espirituais. Quando anunciamos o Evangelho em um local determinado, existem espíritos malignos que ficam naquele lugar para não deixar com que a palavra de Deus chegue até aquelas pessoas. E quando eu estava anunciando um grande mover do Espírito Santo, aquelas pessoas entrando e sendo impactadas pelo poder da palavra, de repente, uma entidade se manifesta em uma jovem. Ela manifestou rodando, e ali incorporou como uma entidade, um espírito maligno, e partiu para cima de mim. Eu pregando o Evangelho, ela partiu me dando socos. E quando eu olhei e percebi que era um espírito maligno, eu olhei e disse assim: para trás, Satanás, em nome de Jesus. Naquele momento, Satanás se afastou, que estava no corpo daquela mulher. E eu continuei a pregar o Evangelho. E não parei. Na medida que eu ia anunciando o Evangelho, a multidão ia entrando.
naquele dia, eu anunciei o evangelho para uma grande multidão. Mais de 5, 6 mil pessoas poderiam estar naquela fila, ou mais. É que eu não tenho um número exato, mas eu sei que eram muitas pessoas. E aquelas pessoas iam entrando, e o Espírito Santo ia tocando nelas. Jesus ia movendo, e ali existia muito levante. Mas eu não parei, porque quando o evangelho tem que ser anunciado, muitos têm parado por causa das investidas do inimigo. E nós não devemos parar, mas devemos anunciar o evangelho, porque naquele lugar ali havia muitas pessoas que precisavam da palavra. E quando eu termino de anunciar o evangelho, depois de algumas horas, a fila acabou. Então eu fechei a Bíblia Sagrada. E ali de repente se aproximou alguns jovens. E aqueles jovens me disseram assim: por que você está fazendo isso? Eu falei sim para eles: por vocês. E comecei a explicar o plano de redenção, o amor de Deus, a salvação de Cristo. Então aqueles jovens estavam todos com bebidas nas suas mãos. E naquele dia eu havia falado sobre o pecado. E aqueles jovens falaram: nós não vamos beber mais. Pegaram aquelas bebidas e jogaram no latão. E Deus moveu o coração daqueles jovens. E eles sentiram a presença de Deus. Em seguida, quando eu termino, eu vejo uma jovem sentada. E de repente eu me aproximo dela. E começo a falar com ela. E ela me disse assim. Quando eu disse para ela assim: você não vai entrar? Ela falou assim: não. Obrigado, irmão, pela palavra. Ela disse: eu não vou entrar, eu estou afastada do caminho do Senhor e a partir de hoje eu estou voltando para a igreja. E aquela alma não entrou, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Uma alma é preciosa. E naquele dia, Jesus trouxe mais uma alma novamente para os seus braços, por meio das missões. E as missões são assim: há perseguições, há críticas, há levantes, mas também há resultados. E essa foi a história de missões na festa do peão de Barretos. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Continue compartilhando os vídeos e nos ajude a anunciar o Evangelho de Cristo, para que assim resplandeça a luz do Evangelho sobre os nossos caminhos. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.